Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre cada partezinha que compõe a nossa genitália externa, a nossa genitália interna e os órgãos da nossa pelve, tá? Eu vejo aqui nos canais de íntimos o quanto existem de dúvidas básicas sobre cada partezinha dessa do nosso corpo e eu acho que é legal que a gente conheça, tá bom? A primeira parte que eu quero contar pra vocês que existe é o clitóris. O clitóris é um órgão voltado exclusivamente para o prazer. Ali existem milhares de terminações nervosas e a gente consegue ver o clitóris, só uma partezinha dele, que é a glande, tá? É uma bolinha, então, que fica logo acima do canalzinho do xixi, na parte externa, então, da nossa genitália, na vulva. E ali a gente vê ele então crescer quando a mulher fica excitada e mais adormecido quando a mulher não está excitada. É um órgão voltado então exclusivamente para o prazer e a gente vê só uma partezinha dele, tá? Logo abaixo do clitóris então a gente tem o canalzinho da saída do xixi, que é a uretra, né? O orifício da uretra. E abaixo desse orifício da uretra a gente tem a entrada da vagina. Tá? Tudo isso então está na vulva, que é a nossa genitália externa. E o que recobrem todas essas estruturas são os chamados grandes e pequenos lábios, tá? Cada mulher tem uma composição, uma simetria, uma coloração, né? Mais pelos ou menos pelos, mas basicamente toda a região externa da nossa genitália é composta por essas estruturas. Logo que a gente entra dentro da vagina, então a gente tem o canal vaginal, que é um conjunto de musculaturas, né? Um canal ali, então, cilíndrico, que comunica o ambiente externo com o nosso útero, tá? O fundo da vagina é a cervice, né? Que é o colo do útero. O colo do útero, então, é um tecido que vai proteger esse ambiente externo, que é a vagina, a vulva, que se comunica com micro-organismos e tudo mais, com um ambiente interno, um ambiente esterilizado, que é a pelve feminina, o útero e todas as estruturas, tá bom? Quando a gente entra dentro do útero, então a gente tem várias estruturas uterinas que compõem esse órgão, tá? A primeira parte, então, é o colo do útero, que é, então, essa entradinha inicial, tá? Que eu chamo como se fosse o pescoço do útero, porque ele sustenta o útero quando ele cresce durante uma gestação, por exemplo, e faz essa barreira protetiva que eu comentei com vocês, tá bom? Dentro do útero, a gente tem um tecido que recobre ele por dentro, que chama endométrio. É ele que cresce e afina quando a gente menstrua, e é ele que então sustenta a gestação caso a gente engravide em algum momento, tá bom? O útero também é um conjunto de musculaturas, tá? Que vai proteger, então, toda essa estrutura interna, tá? Essa musculatura, ela se contrai para poder eliminar a menstruação, quando a gente tá ali no período menstrual, mas também é essa musculatura que vai se contrair durante o trabalho de parto, caso essa mulher esteja grávida, tá? Além do útero, a gente tem as tubas uterinas, tá? Em geral, a gente tem uma tuba de cada lado do útero e ela comunica esse ambiente interno do útero, né, o endométrio, com os ovários, que é o nosso principal órgão aí, que contém os nossos gametas femininos, tá? A tuba uterina, então, é um caninho móvel que ajuda o espermatozoide a chegar até os óvulos, caso a gente esteja querendo engravidar. E que então faz essa comunicação para fazer uma gestação acontecer, tem função reprodutiva mesmo, a tuba uterina, tá? Os ovários, então, a gente também tem um de cada lado e ele contém os nossos óvulos, que são então os nossos gametas mesmo, né? O que proporciona a gente a dar sequência ao nosso material genético, caso a gente queira engravidar em algum momento. Então, os óvulos, eles estão presentes ali nos ovários,
desde o nosso nascimento. A gente tem uma quantidade de óvulos ao longo da nossa vida que vai só diminuindo e por isso a gente entra na menopausa, tá? Lá por volta dos 50 anos de idade. São os ovários a nossa grande fonte de produção hormonal, tá? A gente vê a menstruação acontecendo por conta desse sangramento que se exterioriza pela vagina, mas a menstruação então vem de lá de dentro do útero e ela, na verdade, é fruto de uma conversa desse útero com os ovários, tá? E aí todo esse balanço hormonal que acontece e nos torna cíclicas. Todas essas estruturas, elas estão em íntimo contato, gente, então com a bexiga, tá? Que fica na frente do útero e se comunica então pela uretra e sai por aquele buraquinho que eu comentei com vocês. E com o intestino, que fica para trás do útero. Então, o útero, a tuba uterina, os ovários estão mergulhados na pelve feminina, com então a bexiga na frente e o intestino atrás, tá? E toda essa estrutura é sustentada por diversos ligamentos, tá? Que ligam então o útero até a coluna, enfim, tem toda uma estrutura ligamentar que sustenta essa estrutura pélvica perto ali, então, de bexiga e intestino, tudo bem? Espero que tenha ficado claro todas as estruturas para vocês. Toda essa parte externa, vocês conseguem ver, então tenham curiosidade, peguem um espelhinho, se examinem, procurem cada um desses orifícios, dessas dobrinhas que eu comentei com vocês. E não deixem de procurar um ginecologista, porque só ele vai conseguir acessar as estruturas internas, tanto através do exame físico, quanto através de exames complementares, para que ele siga monitorizando a sua saúde íntima, tudo bem? Além disso, todo esse conhecimento eu espero que ajude vocês a realmente se apropriarem dos corpos de vocês e se utilizarem da melhor maneira possível quando for, de repente, se permitir uma troca sexual, tá bom? Um beijo!